Eu sou a Aline, assistente social, que atua no consultório na rua do município de Florianópolis. Eu sou a Daniela, sou enfermeira. Eu estou hoje na coordenação do Centro de Saúde da Prainha, que é referência para o consultório na rua. Colocar que a doutora Ângela não pôde vir, ela também representa o consultório na rua no nível do distrito, eu estou representando ela. Então, desculpem um pouco o nervosismo, não gosto muito de falar em público. Estou aqui para passar um pouco da nossa experiência com essa população no município para vocês, evidenciando, claro, a parte mais específica da tuberculose, que é um acompanhamento que a gente faz dessa população. Então, contando um pouquinho o que é o consultório na rua, nada mais é do que uma equipe de saúde da família, né, para uma população específica, no caso, os moradores em situação de rua. Hoje na equipe a gente conta com 4 profissionais, 2 técnicos de enfermagem, eu como assistente social e a Vanessa, que é nossa psicóloga, que está presente. A gente tem um motorista, que trabalha junto com a gente 30 horas, e um enfermeiro que está afastado já há alguns meses. A equipe de consultório na rua, então, ela é ligada à atenção básica do município. Por que atenção básica? No sentido de ver o indivíduo de uma forma geral, como um todo, não especificamente ou só a parte de saúde mental, ou só a parte biológica daquele indivíduo, mas sim de atender ele na rua de uma forma ampla, olhando para todos os aspectos e trabalhando com cada necessidade específica de cada indivíduo que a gente atende. A abrangência do consultório na rua hoje é o município inteiro de Florianópolis, então a gente atende do sul ao norte, o leste, o continente e a região central. Então, toda a parte de atendimento à saúde de quem está na rua é feita pelo consultório na rua, no sentido de vincular esses pacientes da rua com os centros de saúde de cada território, ou seja, os pacientes que a gente atende no norte da ilha, a gente tenta vincular eles ao centro de saúde de cada bairro. Por ser uma equipe só, com certeza a gente não daria conta de atender toda essa população, então algumas estratégias têm que ser traçadas nesse intuito de atender da melhor forma possível essa população. Então, hoje o papel fundamental do consultório do Rua em Florianópolis é se tornar um elo entre essa população que tem dificuldade em procurar os serviços de saúde, muitas vezes se sentir acolhidos ou por todas as especificidades deles, o tempo de espera, o tempo da rua é totalmente diferente de quem tem no domicílio, vincular essas pessoas aos serviços de saúde de uma forma geral, principalmente os serviços de atenção básica. Claro que a gente não fica só na atenção básica, porque esses indivíduos eles têm muitas fragilidades. O consultório na rua existe há 2 anos e meio, então esses indivíduos, durante todo esse tempo, estavam muito a mercê fora do sistema de saúde. Então, a gente precisa trabalhar com indivíduos que já estão numa situação muito agravada. Então, os hospitais, as UPAs, acabam sendo também nossos parceiros nesse sentido, porque geralmente a promoção e a prevenção de saúde não é uma coisa que a gente consegue fazer fundamentalmente com essa população, e sim com aqueles que a gente já está atendendo há um tempo e já estão mais imbuídos desse processo. Nesse sentido, então, a gente trabalha com vários parceiros que são, como eu falei, as unidades básicas de saúde, os CAPs, os hospitais, havendo uma articulação também com os outros setores, não só a saúde, como assistência social, habitação. Então, a gente trabalha em diversos espaços que não são só a saúde. Nesses espaços, a gente precisa levar ainda mais as questões de saúde, porque é a mesma população que a gente atende está nesses espaços e esses outros profissionais não têm, às vezes, um entendimento que a gente que está na saúde tem sobre certas doenças, A TB é uma questão que é um tabu em muitos locais, como o Centro Pop, quem não conhece é o serviço da assistência social
para a população em situação de rua, que é onde eles passam o dia, tomam banho, se alimentam. Então, a questão da tuberculose lá dentro é uma coisa frenética, assim, porque os profissionais têm medo, não sabem como lidar com isso. Então, o nosso papel também é de apoiador desses serviços, nesse intuito de como receber esse paciente, de como proceder com ele, para onde encaminhar, como dar resolutividade para essas situações que aparecem constantemente para ele. Assim. Nesse sentido, a nossa maior demanda hoje são as buscas ativas. A gente recebe busca ativa de todos os serviços do município, principalmente da vigilância epidemiológica. Então, todos os pacientes com fuga de hospital, com diagnóstico e alta hospitalar, com diagnóstico nos próprios centros de saúde que vão para a rua, são notificados pela vigilância, né? E a vigilância nos passa um relatório quase que diário de pacientes que precisam ser buscados pelo consultório na rua para iniciar tratamento ou reiniciar tratamento, né? Que é muito constante. A gente inicia o tratamento, perde esse paciente que gira muito e tem que voltar a fazer busca ativa dele. Nesse sentido, na dificuldade que eles têm em acessar, né, um centro de saúde, por exemplo, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, a gente sabe que é muito difícil quem está na rua, não está acostumado a lidar com regras, horários, os horários eles são completamente diferentes, distintos. Nesse sentido, o consultório na rua tenta facilitar o tratamento, né, na tentativa de mediar a necessidade de um e de outro. A gente faz, então, a entrega de medicação na rua para pacientes que não conseguem vincular ao centro de saúde, não conseguem ir lá semanalmente ou a cada 15 dias para pegar a medicação, então a gente leva essa medicação até a rua para eles. Isso não é fácil, porque eles não conseguem nos mesmos locais, né, mas muitos deles já nos conhecem, a gente já é bem conhecido na rua. Então, assim, dependendo de cada paciente, a gente tenta fazer um trabalho específico para aquele paciente. Tem paciente que a gente sabe que uma vez por semana, fazendo a entrega, ele vai tomar certinha a medicação, nossa maior dificuldade é o final de semana, né? Então, a gente tenta bolar estratégias para saber se realmente ele está tomando, porque também não é uma garantia, né? E, dependendo dos pacientes, a gente tenta fazer 3 dias, de acordo com o que o serviço também pode, porque a gente é uma equipe bem reduzida, né, para o município inteiro. Mas a gente tenta facilitar ao máximo, né, para que, chegando no paciente com aquele intuito assim, olha, você não precisa sair da rua, mas você precisa, né, olhar para a sua saúde e a gente pode facilitar isso de tais e tais formas. Assim. Então, esse é o nosso maior, é o nosso maior objetivo, né, facilitar o tratamento e não exigir algo em troca, porque senão fica muito difícil trabalhar com essa população. Acho que assim, essas pessoas vulneráveis, assim, o acolhimento que é feito, aquele primeiro contato, às vezes a gente tem que fazer acordos com eles, nem sempre, né, às vezes na primeira tentativa de tratamento, que vai ter o sucesso de adesão, e tem aquela questão de não julgar e persistir na buscativa, né? Então, ele abandonou, né? Não é por isso que o consultório na rua ou mesmo, né, a unidade de saúde vai ficar com aquele olhar atento quando, né, ele for encontrado novamente, for abordado novamente, de tentar aquele vínculo, de conseguir fazer esse resgate e esse entendimento que é importante para a saúde dele, ele retomar o tratamento, assim, principalmente na questão da tuberculose. Então, acho que o consultório na rua ele tem sido um apoio assim, grande nesse sentido de conseguir criar esses vínculos com essas pessoas. E se elas estão assim, numa unidade de saúde da família, geralmente tu sabe que naquela casa, né, naquela proximidade, aqueles locais, tu vai encontrar pessoas, às vezes tem um agente de saúde ou o profissional mesmo se desloca até lá. Mas assim, como morador de rua, tu não sabe aonde ele está. E eles são itinerantes, eles mudam de local, às vezes, né, tu não consegue chegar. Então, uma hora eles estão no sul, outra hora estão no norte.
Então, essa busca atenta, esses registros assim, em prontuário, o contato que eles fazem com outras instituições, com aquele que tem acho que a questão do Nereu Ramos, né, faz esse contato, as casas de apoio, até a própria assistência social, o Centro POP, também já fica atento nessa questão de aquele paciente fazer esse resgate. Nesse sentido, a questão do registro é muito importante, assim, é uma coisa que veio muito forte no consultório na rua. Antes, o cara que não procurava uma instituição em 4 paredes, assim, ele não tinha nenhum registro em prontuário. A gente no município tem um sistema de informação integrado e que todo mundo que é atendido, né, isso aparece em qualquer lugar que ele vai ser atendido. Se ele foi na UPA Sul, qualquer pessoa do centro de saúde vai ver que ele passou por lá. Então, essas buscas ativas do consultório constam no prontuário dele. Então, se ele chegar na UPA, está lá 13 buscas ativas, tipo, saída pela rua procurando aquele paciente. Então, isso também disseminou a informação para os outros serviços que eles não tinham a ciência, por mais que tivesse uma notificação lá, isso não ficava claro no prontuário. Então, a não ser que ele passasse por uma consulta de médico, fosse muito acompanhado, iria se descobrir que ele era um paciente que estava sendo procurado. Então, hoje isso fica, né, o cara que nunca acessou um lugar lá físico, ele tem já uma evolução no prontuário dele assim, imensa sobre atendimentos na rua. Então, isso facilitou e é um relato, né, de vários serviços do município que isso tem trazido uma mudança assim, né, no atendimento dessa população. Uma outra questão que a gente faz também é tentar acompanhar as questões de campanha do Ministério da Saúde. Então, a gente faz as campanhas de TV, né, nos albergues, nas casas de apoio, no Centro POP, que são locais que essa população tem uma aglomeração dessa população. Então, a gente, como eu falei, uma equipe reduzida, mas dentro da possibilidade, também das dificuldades desses mesmos serviços, a gente tenta fazer coleta de baciloscopia, 2, 3 amostras, para que a gente tenha um controle desses espaços, porque até onde a saúde pode ir, né? Porque, por exemplo, a gente viu o albergue municipal hoje com camas uma do lado da outra, assim, e a gente não tem como dar um pitaco lá de como que deve funcionar. Então, a gente tenta, né, no mínimo, criar protocolos para que eles trabalhem junto com o consultório na rua, no sentido de fazer, né, um processo de trabalho que passe pela saúde, para depois o cara entrar lá para não ficar 50 pessoas dormindo enfileiradas, né? E aí é muito mais difícil tratar 50 do que um, né? Então, passa por isso também o nosso trabalho, uma tentativa de levar essa informação e de fazer parte do processo de trabalho desses outros setores. Essas campanhas até elas têm uma periodicidade, né? Geralmente 1 ou 2 vezes por ano. É feito, por exemplo, o Centro POP, que é onde é essa aglomeração que eles frequentam para se alimentar, para tomar banho. É feito todo um trabalho de orientação aos profissionais que estão lá e também, né, com informativo, com orientação para cada usuário, orientando a importância de ele fazer aquele exame, explicando questão, né, assim, de companheiros, e aí se consegue essas coletas que, na verdade, é um trabalho assim, de prevenção, né? Principalmente na rua, eles fazem uso, por exemplo, de bebida alcoólica, todo mundo toma no mesmo gargalo. Então, um grupo que a gente atende, ele já tem uma grande demanda ali, e às vezes tu sabe que o cara tem tuberculose, tu vai levar o remédio dele, tem mais 5 tomando com ele, então é bem difícil, né? Nesse sentido que a gente tenta fazer, né, um trabalho de convencimento deles de que, bom, você tem um diagnóstico, você sabe que você tem que não disseminar isso também, assim, né? Hoje, só para a gente fez um número assim, que hoje das buscas ativas que a gente tem, 46% são para início de tratamento de tuberculose. Então, é um número bem alto, assim. A gente tem muita busca de abandono de HIV, sífilis, geralmente tem um ponto, né? Mas assim, quase todos têm, assim, 50%. E muitos que a gente
atende por outros motivos e a gente, no meio do processo, acaba tendo um diagnóstico inesperado, assim, porque ele não tem os sintomas, não é a principal, né, causa do atendimento, e a gente acaba ficando assim, surpreso, né, com o diagnóstico. Assim. Uma das dificuldades que eu ia colocar é que a população em situação de rua, às vezes, também vem com algumas demandas para a gente. Né? Eu aceito tratar, mas eu não quero tratar na rua. Não é legal eu ficar aqui, ou dormir sereno, eu acordar aqui, eu não vou tomar remédio que me deixa mal, né, a gente sabe que o início é muito difícil do tratamento. E aí começa toda uma dificuldade para a gente, que é aonde colocar essa pessoa. Né? Isso é uma das maiores dificuldades. A gente sabe de pacientes assim, que a gente passa todo dia, sabe que o cara é tuberculose, já notificou a vigilância, a gente já pediu para ele assinar documento. Ele diz que só vai tratar se eu estiver no hospital. Então, assim, é uma dificuldade. O cara exige. Se você me colocar no hospital, tá. Se não, você vai continuar passando todo esse tempo na minha frente, eu não vou tratar. E aí as casas de apoio são receosas, porque tem todo o tabu da tuberculose, e eles não acreditam, né, em máscara, essas coisas ali. Não vai causar efeito, não vai fazer, não vou botar ele num quartinho aqui. Não, depois vão ficar. A gente teve caso de evacuar local e jogar de mão em todo, e o cara nem estava com tuberculose, sabe? Então é todo um medo, assim, que tem de quem não tem informação, assim, acha que vai pegar, assim, no primeiro contato, e é uma dificuldade real que a gente tem. A gente tenta levar para o centro de saúde mais próximo, geralmente essa pessoa já está mais debilitada, né? Também com todos os delitos que faz, né, de álcool, drogas, tenta fazer com que o médico, né, passe por uma avaliação médica e o médico dê um encaminhamento, se é ou não tem caso de internação, porque não seria o assistente social psicólogo que vai definir isso, né, mas é uma dificuldade real que a gente tem cotidiana, de saber que tem um cara ali com vários, não só tuberculose, mas a gente sabe que a tuberculose, né, é pior, assim, né, porque o cara está bebendo com mais 5, mas é uma dificuldade real que o serviço encontra, assim. E eles têm, assim, uma característica de assim, tá, se for agora, eu vou. E realmente, se tu consegue, né, acordar com ele e ver o tratamento inicial, pelo menos naquela hora tu consegue. Até porque no outro dia, às vezes tu não acha mais onde que a pessoa está. Então, até nesse sentido, assim, a gente está sem médico e sem enfermeiro, então o Centro da Prainha tem sido essa referência. Então, os profissionais, eles já estão, né, sensibilizados nesse sentido. Se as meninas chegarem, né, com esse paciente, a gente precisa avaliar ele nesse momento. A equipe já faz todo, né, o acompanhamento, a notificação, inicia tratamento, faz os acordos de como vai começar esse tratamento. Às vezes já tem que ver os exames coletar, a vaciloscopia naquele momento, não sabe se depois vai conseguir outra vaciloscopia. Então é uma característica deles e é bem assim, importante que realmente tenha essa sensibilidade, e não é diferente assim com outros pacientes que têm às vezes, né, residência, mas que tem a questão da drogadição, né, outras questões, também eles apresentam essa mesma questão. Se for agora, pode ser. Amanhã eu já não sei. Só para concluir, assim, a gente também tem os êxitos, né? Claro, a gente já conseguiu concluir vários tratamentos de tuberculose na rua. Eu que estou desde o início do serviço, já acompanhei pacientes durante 6, 7 meses, levando semanalmente remédio para ele na rua. Então, assim, claro que a gente trabalha com as dificuldades, mas tem as coisas, né, que são pacientes, assim, que todo mundo no município conhecia, com certeza, se eu falasse o nome aqui, muitos de vocês iam conhecer, pacientes que já estavam com 8 abandonos de tratamento e que conseguiram concluir com o auxílio do consultório na rua, uma equipe lá, né, diariamente na rua, ouvindo. Eles se sentem, às vezes, envergonhados, porque sabem que a equipe está lá sempre, que vai ver eles, que vai estar no espaço deles. Então, a gente também tem os dedos. É isso.